Lei 2.800, de 18 de junho de 1956. Capítulo 1. Dos Conselhos de Química. Artigo 1º. A fiscalização do exercício da profissão de químico, regulada no Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho, Título 3, Capítulo 1, Seção 13. Será exercida pelo Conselho Federal de Química e pelos Conselheiros Regionais de Química, criados por esta lei. Segundo, o Conselho Federal de Química e os Conselhos Regionais de Química são dotados de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e patrimonial. Terceiro, a sede do Conselho Federal de Química será no Distrito Federal. Quarto, o Conselho Federal de Química será constituído de brasileiros natos ou naturalizados, registrados de acordo com o artigo 25 desta lei, e obedecerá à seguinte composição: a. Um presidente nomeado pelo Presidente da República e escolhido dentre os nomes constantes da lista tríplice organizada pelos membros do Conselho. B. 9 conselheiros federais efetivos e 3 suplentes, escolhidos em assembleia constituída por delegado eleitor de cada Conselho Regional de Química. C. 3 conselheiros federais efetivos escolhidos pelas congregações das escolas padrões, sendo um engenheiro químico pela Escola Politécnica de São Paulo, um químico industrial pela Escola Nacional de Química e um bacharel em Química pela Faculdade Nacional de Filosofia. Parágrafo único. O número de conselheiros federais poderá ser ampliado de mais 3, mediante resolução do Conselho Federal de Química, conforme necessidades futuras. Quinto, dentre os 9 conselheiros federais efetivos de que trata a letra B do artigo 4º da presente lei, 3 devem representar as categorias das escolas padrões mencionadas na letra C do mesmo artigo. Inciso 1º. Haverá entre os 9 conselheiros no mínimo 1/3 de engenheiros químicos e 1/3 de químicos industriais ou químicos industriais agrícolas ou químicos. Inciso 2º. Haverá também entre os 9 conselheiros um técnico químico. Sexto, os 3 suplentes indicados na letra B do artigo 4º desta lei deverão ser profissionais correspondentes às 3 categorias de escolas padrões. Sétimo, o mandato do presidente e dos conselheiros federais efetivos e dos suplentes será honorífico e durará 3 anos. Parágrafo único, o número de conselheiros será renovado anualmente pelo terço. Oitavo, são atribuições do Conselho Federal de Química: a. Organizar seu regimento interno. B. Aprovar os regimentos internos organizados pelos conselhos regionais, modificando o que se tornar necessário a fim de manter a unidade de ação. C. Tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais de química e dirimi-las. D. Julgar em última instância os recursos das deliberações dos conselhos regionais de química. E. Publicar o relatório anual dos seus trabalhos e periodicamente a relação de todos os profissionais registrados. F. Expedir as resoluções que se tornem necessárias para a fiel interpretação e execução da presente lei. G. Propor ao governo federal as modificações que se tornarem convenientes para melhorar a regulamentação do exercício da profissão de químico. H. Deliberar sobre questões oriundas de exercício de atividades afins à do químico. I. Deliberar sobre as questões do exercício, por profissionais liberais, de atividades correlacionadas com a química, que à data desta lei vinham exercendo. J. Deliberar sobre as questões oriundas do exercício das atividades de técnico de laboratório. L. Convocar e realizar periodicamente congressos de conselheiros federais e regionais para estudar, debater e orientar assuntos referentes à profissão. Parágrafo único. As questões referentes às atividades afins com outras profissões serão resolvidas através de entendimento com as entidades reguladoras dessas profissões. Nono, o Conselho Federal de Química só delibera com a presença mínima da metade mais um de seus membros. Parágrafo único. As resoluções a que se refere a alínea F do artigo 8º só serão válidas quando
quando aprovadas pela maioria dos membros do Conselho Federal de Química. 10. Ao presidente do Conselho Federal de Química compete, além da direção do Conselho, a suspensão de decisão que o mesmo tome e lhe pareça inconveniente. Parágrafo único. O ato da suspensão vigorará até novo julgamento do caso, para o qual o presidente convocará segunda reunião no prazo de 30 dias contados do seu ato. Se no segundo julgamento o Conselho mantiver por 2/3 de seus membros a decisão suspensa, esta entrará em vigor imediatamente. 11. O presidente do Conselho Federal de Química é o responsável administrativo pelo Conselho Federal de Química, inclusive pela prestação de contas perante o órgão federal competente. 12. O Conselho Federal de Química fixará a composição dos conselhos regionais de química, procurando organizá-los à sua semelhança, e promoverá a instalação de tantos órgãos quanto forem julgados necessários, fixando as suas sedes e zonas de jurisdição. 13. As atribuições dos conselhos regionais de química são as seguintes: a. Registrar os profissionais de acordo com a presente lei e expedir a carteira profissional. B. Examinar reclamações e representações escritas acerca dos serviços de registro e das infrações desta lei e decidir com recurso para o Conselho Federal de Química. C. Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando às autoridades competentes relatórios documentados sobre fatos que apuraram e cuja solução não seja de sua alçada. D. Publicar relatórios anuais dos seus trabalhos e, periodicamente, a relação dos profissionais registrados. E. Organizar o seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do Conselho Federal de Química. F. Sugerir ao Conselho Federal de Química as medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício profissional. G. Admitir a colaboração dos sindicatos e associações profissionais nos casos das matérias das letras anteriores. H. Eleger um deputado eleitor para a Assembleia referida na letra B do artigo 4º. 14. A escolha dos conselheiros regionais efetuar-se-á em assembleias realizadas nos conselhos regionais, separadamente por delegados das escolas competentes e por delegados eleitores dos sindicatos e associações de profissionais registrados no Conselho Regional respectivo. 15. Todas as atribuições estabelecidas no Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho, referentes ao registro, à fiscalização e à imposição de penalidades quanto ao exercício da profissão de químico, passam a ser competência dos Conselhos Regionais de Química. 16. Os Conselhos Regionais de Química poderão, por procuradores seus, promover perante o Juízo da Fazenda Pública e mediante o processo de executivo fiscal a cobrança das penalidades ou anuidades previstas para a execução da presente lei. 17. A responsabilidade administrativa de cada Conselho Regional cabe ao respectivo presidente, inclusive a prestação de contas perante o órgão federal competente. 18. O exercício da função de conselheiro federal ou regional de química por espaço de tempo não inferior a 2/3 do respectivo mandato será considerado serviço relevante. Parágrafo único. O Conselho Federal de Química concederá aos que se acharem nas condições deste artigo o certificado de serviço relevante prestado à nação, independente de requerimento do interessado, até 60 dias após a conclusão do mandato. 19. O conselheiro federal ou regional que durante um ano faltar sem licença prévia do respectivo conselho a 6 sessões consecutivas ou não, embora com justificação, perderá automaticamente o mandato, que passará a ser exercido em caráter efetivo pelo respectivo suplente. Capítulo 2 dos profissionais e das especializações da química. 20. Além dos profissionais relacionados no Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho, são também profissionais da química os bacharéis em química e os técnicos químicos. Inciso 1º. Aos bacharéis em química, após diplomados pelas faculdades de filosofia, oficiais ou oficializadas após registro de seus diplomas nos conselhos regionais de química, para que possam gozar dos direitos decorrentes do Decreto-Lei nº
190, de 4 de abril de 1939, fica assegurada a competência para realizar análises e pesquisas químicas em geral. Inciso 2º. Aos técnicos químicos diplomados pelos cursos técnicos de Química Industrial, oficiais ou oficializados, após registro de seus diplomas nos Conselhos Regionais de Química, fica assegurada a competência para a. Análises químicas aplicadas à indústria. B. Aplicação de processos de tecnologia química na fabricação de produtos, subprodutos e derivados, observada a especialização do respectivo diploma. C. Responsabilidade técnica, em virtude de necessidades locais e a critério do Conselho Regional de Química, da jurisdição de fábrica de pequena capacidade que se enquadre dentro da respectiva competência e especialização. Inciso 3º. O Conselho Federal de Química poderá ampliar o limite de competência conferida nos parágrafos precedentes, conforme o currículo escolar ou mediante prova de conhecimento complementar de tecnologia ou especialização, prestado em escola oficial. 21. Para registro e expedição de carteiras profissionais de bacharéis em Química e técnicos químicos, serão adotadas normas equivalentes às exigidas no Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho, para os mais profissionais da Química. 22. Os engenheiros químicos registrados no Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, nos termos do Decreto-Lei nº 8.620, de 10 de janeiro de 1946, deverão ser registrados no Conselho Regional de Química, quando suas funções como químico assim o exigirem. 23. Independente de seu registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, os engenheiros industriais modalidade química deverão registrar-se no Conselho Regional de Química para o exercício de suas atividades como químico. 24. O Conselho Federal de Química, em resoluções, definirá ou modificará as atribuições ou competência dos profissionais da química, conforme as necessidades futuras. Parágrafo único. Fica o Conselho Federal de Química, quando se tornar conveniente, autorizado a proceder à revisão de suas resoluções de maneira a que constituam um corpo de doutrina, sob a forma de consolidação. Capítulo 3. Das anuidades e taxas. 25. O profissional da química, para o exercício de sua profissão, é obrigado ao registro no Conselho Regional de Química, a cuja jurisdição estiver sujeito, ficando obrigado ao pagamento de uma anuidade ao respectivo Conselho Regional de Química, até o dia 31 de março de cada ano, acrescida de 20% de mora quando fora deste prazo. 26. Os Conselhos Regionais de Química cobrarão taxas pela expedição ou substituição de carteira profissional e pela certidão referente à anotação de função técnica ou de registro de firma. 27. As turmas individuais de profissionais e as mais firmas, coletivas ou não, sociedades, associações, companhias e empresas em geral e suas filiais que explorem serviços para os quais são necessárias atividades de químico especificadas no Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho, ou nesta lei, deverão provar perante os Conselhos Regionais de Química que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado. Parágrafo único. Os infratores deste artigo incorrerão em multa de 1 a 10 salários mínimos regionais, que será aplicada em dobro pelo Conselho Regional de Química competente em caso de reincidência. Redação dada pela Lei 5.735 de 1971. 28. As firmas ou entidades a que se refere o artigo anterior são obrigadas ao pagamento de anuidades ao Conselho Regional de Química, em cuja jurisdição se situam, até o dia 31 de março de cada ano ou com mora de 20% quando fora deste prazo. 29. O Poder Executivo proverá em decreto a fixação das anuidades e taxas a que se referem os artigos 25, 26 e 28, e sua alteração só poderá ter lugar
com intervalos não inferiores a 3 anos, mediante proposta do Conselho Federal de Química. 30. Constitui renda do Conselho Federal de Química o seguinte: a. 1/4 da taxa de expedição da carteira profissional. B. 1/4 da anuidade de renovação de registro. C. 1/4 das multas aplicadas de acordo com a presente lei. D. Doações. E. Subvenções dos governos. F. 1/4 da renda de certidões. 31. A renda de cada Conselho Regional de Química será constituída do seguinte: a. 3/4 da renda proveniente da expedição de carteiras profissionais. B. 3/4 da anuidade de renovação de registro. C. 3/4 das multas aplicadas de acordo com a presente lei. D. Doações. E. Subvenções dos governos. F. 3/4 da renda de certidões. Capítulo 4. Disposições Gerais. 32. Os processos de registro de licenciamento que se encontrarem ainda sem despacho no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio deverão ser renovados pelos interessados perante o Conselho Federal de Química, dentro de 180 dias a contar da data de constituição desse conselho, ao qual caberá decidir a respeito. 33. Aos químicos licenciados que se registraram em consequência do Decreto número 24693, de 12 de julho de 1934, ficam asseguradas as vantagens que lhe foram conferidas por aquele decreto. 34. Os presidentes dos Conselhos Federal e Regionais de Química prestarão anualmente suas contas perante o Tribunal de Contas da União. Inciso 1. A prestação de contas do presidente do Conselho Federal de Química será feita diretamente ao referido tribunal após a aprovação do Conselho. Inciso 2. A prestação de contas dos presidentes dos Conselhos Regionais de Química será feita ao referido tribunal por intermédio do Conselho Federal de Química. Inciso 3. Cabe aos presidentes de cada conselho a responsabilidade pela prestação de contas. 35. Os casos omissos verificados nesta lei serão resolvidos pelo Conselho Federal de Química. Capítulo 5. Disposições transitórias. 36. A Assembleia que se realizar para a escolha dos 9 primeiros conselheiros efetivos e dos 3 primeiros conselheiros suplentes do Conselho Federal de Química, previstos na conformidade da letra B do artigo 4º desta lei, será presidida pelo consultor técnico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e se constituirá dos delegados eleitores dos sindicatos e associações de profissionais de química com mais de 1 ano de existência legal no país, eleitos em assembleias das respectivas instituições por voto secreto e segundo as formalidades estabelecidas para a escolha de suas diretorias ou órgãos dirigentes. Inciso 1. Cada sindicato ou associação indicará um único delegado eleitor, que deverá ser obrigatoriamente seu sócio efetivo e no pleno gozo de seus direitos sociais, e profissional da química possuidor de registro como químico diplomado ou possuidor de diploma de bacharel em química ou técnico químico. Inciso 2. Só poderá ser eleito na Assembleia a que se refere este artigo para exercer o mandato de Conselheiro Federal de Química o profissional de química que preencha as condições estabelecidas no artigo 4º desta lei. Inciso 3. Os sindicatos ou associações de profissionais de química, para obterem seus direitos de representação na Assembleia a que se refere esse artigo, deverão proceder dentro do prazo de 90 dias, a partir da data desta lei, ao seu registro prévio perante o consultor técnico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, mediante a apresentação de seus estatutos e mais documentos julgados necessários. Inciso 4º. Os 3 conselheiros referidos na letra C do artigo 4º da presente lei serão credenciados pelas respectivas escolas junto ao consultor técnico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 37. O Conselho Federal de Química procederá em sua primeira sessão ao sorteio dos conselheiros federais de que tratam as letras B e C do artigo 4º desta lei, que deverão exercer o mandato por 1, por 2 ou por 3 anos. 38.
Em Assembleia dos Conselheiros Federais efetivos eleitos na forma do artigo 4º, presidida pelo consultor técnico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, serão votados os 3 nomes dos profissionais da Química que deverão figurar na lista tríplice a que se refere a letra A do artigo 4º da presente lei, para a escolha pelo Presidente da República do primeiro presidente do Conselho Federal de Química. 39. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, pelo órgão competente, fornecerá cópias dos processos existentes naquele ministério, relativos ao registro de químico, quando requisitados pelo Conselho Federal de Química. 40. Durante o período de organização do Conselho Federal de Química, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio designará um local para sua sede e a requisição do presidente deste instituto fornecerá o material e pessoal necessários ao serviço. 41. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.